Bom dia, pessoal, para quem está aí no online, para quem está aqui no presencial. Hoje a gente vai para a nossa aula 5 dessa oficina de literatura da Emerge, Mulheres Negras na Literatura, parte 2. E aí a gente pode visualizar tudo que foi dado até agora, né? Se os slides passarem. Passar. Não, peraí. A gente estava com um probleminha de áudio, agora a gente está com... Vou clicar aqui para ver se vai. Foi, pronto. Sem emoção não tem graça no último dia. Bom, vamos lembrar o que a gente já fez, né? A primeira foi a Zora, depois fomos para Maya Angelou, as duas norte-americanas, para aí a gente mergulhar numa literatura brasileira e perceber as diferenças e semelhanças na escrita dessas autoras. E aí a gente foi da mais velha para a mais nova, né? Ruth Guimarães, com o seu Água Funda, principalmente, toda aquela pesquisa que ela fez sobre folclore brasileiro, a questão da tradição oral muito presente, marcada na escrita dela, toda a batalha que ela teve, não só com a escrita, mas também pessoal, né, na criação dos filhos, enfim, de como ser mulher e ter todos esses papéis na sociedade não é fácil. Fomos para Eliana Alves Cruz, e aí todo aquele mergulho na família dela, na ancestralidade dela, de poder ver que, de fato, é importante a gente saber a nossa identidade, saber de onde a gente veio, as nossas origens, e ver como a gente tem escritoras no presente que fazem esse trabalho de resgate tão bem como ela faz. E aí hoje a gente vai para essa que eu posso falar menina, porque ela é muito mais nova do que todas elas, mais nova que eu, que é a Jaride Arraes, que vem do Nordeste. Então, a gente sai também desse eixo, né, sudestino para irmos para o Nordeste. Tá aí ela, foto dela. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a biografia dessa escritora. Fui uma menina que cresceu no sertão, e isso fez muita diferença na minha vida. Hoje, penso que só sou quem sou por causa de Cariri, justamente da região em que ela veio, né, lá do Ceará, né, Fortaleza. Jaride Arraes, então, tem essa questão muito forte na literatura dela, de trazer personagens, principalmente mulheres, que vêm desta região. Então, quando a gente vai ler a Jaride Arraes, nas mais diversas formas de literatura que ela produz literatura de cordel, poesia, contos e romance. A gente vai ver que ela se preocupa em trazer essas mulheres de lá. Cariri é uma região que é muito conhecida por ter uma religião ali muito forte, as pessoas são muito devotas. Ela é de Juazeiro do Norte, um lugar que é conhecido como, né, terra de Padre Cícero. Então, a gente já percebe ali algumas coisas que vão permear na escrita dela. Ela nasceu em 91, né, no dia 12 de fevereiro. Ela se auto-intitula escritora, poetisa, cordelista, fez faculdade de psicologia. E aí, no nosso romance que a gente vai analisar, vocês vão perceber como que foi importante essa formação em psicologia para que ela escrevesse esse livro. E ela atualmente mora em São Paulo e dá aula de escrita para mulheres, principalmente. Ela tem um clube de escrita de mulheres, e ela disse que é muito importante para ela, enquanto mulher, que veio de uma região que as pessoas, obviamente, desconsideram muitas das vezes, colocar essas mulheres em evidência. E aí ela fala, é muito difícil para a gente perceber ali as dificuldades que uma mulher tem no processo de escrita, né? Todas elas, segundo a Jaride, que participam ou participaram do clube dela, tinham essa questão com relação à escrita. Elas não se auto-intitulavam escritoras, porque pensavam que para ser escritora tinha que publicar numa editora grande, tinha que ter um reconhecimento, um prêmio dizendo algo do tipo. E ela fala, você é escritora. Muitas jogavam os textos fora. Lembra que isso aconteceu com uma escritora nossa, né, que jogou o texto fora e aí depois pegou o papel e continuou a escrever? Eu acho que a gente tem essa questão, né, mulheres principalmente, né, de insegurança com o que está escrevendo, do que vai publicar, como é que vai publicar, se vai ser bem aceito.
se tem um tempo para escrever de qualidade. E aí ela se preocupa muito com isso nesse clube que ela dá de escrita para mulheres. E aí, como é que entrou a literatura na vida da Jarid? E aí, mais uma vez, a gente tem uma mulher escritora que foi incentivada pela família. O pai dela é um cordelista muito conhecido, que já publicou aí diversos cordéis, fundou a Academia Brasileira de Cordéis, o avô, mas o pai que eu estou falando, ele é um poeta popular, como ele fala. Então, quando a Jarid chegou em casa, dizendo que ela leu um poema na escola do Manuel Bandeira e falou que ela amou, ela ainda era muito pequena, ele falou, então você gostou do Manuel Bandeira? Vou te dar aqui 2 trechos de poetas diferentes para ver se você gosta. E aí ele declamou um trecho do Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. E ela falou, ué, isso pode ser poesia também? E ela começou a ter contato com as diversas formas de você escrever poesia. Não era só daquele jeitinho, né, do Manuel Bandeira. Você podia escrever de uma forma diferente. Ela foi se aprofundando na questão do cordel porque era o que tinha na casa dela. Ela via isso toda hora, né, com o pai. E o avô, que foi um cara muito importante nessa área, publicou muitos cordéis, e ele, como eu falei, fundou essa Academia Brasileira de Cordéis. E percebam como é que o cordel ele está muito ligado também à questão da estilogravura, né? Vocês vão ver alguns cordéis que têm essas imagens, né, neles. Se a gente for em bancas de jornal até hoje, a gente vê vendendo cordel a um preço bem simbólico, né? De R$ 1,50 até R$ 3 mais ou menos a gente encontra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. As influências dela, então, como eu falei, foram o pai e o avô, cordelistas, literatura de cordel sempre presente, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, que foi o primeiro na escola, Paulo Leminski e o Ferreira Goulart. Então, ela foi uma autora que, quando era pequena, consumia mais o quê? Poesia. Né? E aqui eu englobo cordel, porque cordel é uma poesia mais popular. Essa, então, é a raiz da Jarid. Foi aí que ela começou a escrever, com o cordel e com a poesia, para depois se aventurar nos outros estilos literários que vocês vão ver, os contos e o romance. Como é que ela começou, então, a publicar? Ela é uma escritora muito nova, né? Nasceu na década de 90. Quando ela tinha 20 anos, ela começa a publicar num blog. Naquela época, blog era uma coisa muito em alta, né? Muito em voga. E muitas escritoras começaram por aí, escrevendo seus textos, as suas impressões em blogs que passaram a ser lidos pelas pessoas, normalmente da mesma faixa etária. Em 2013, ela começa a ter uma coluna nessa revista Fórum. E aí ali ela começa a atuar também como jornalista, escrevendo textos e aí se preocupando com questões relacionadas aos direitos humanos. E aí dentro dos direitos humanos, ela vai tratar de questões ligadas a antirracismo, feminismo e direitos LGBTQIAPN+. Dentro dessas matérias, ela começou a perceber que ela também poderia escrever contos ou romances que tivessem ligação com os temas pelos quais ela escrevia matérias jornalísticas. E aí, sobre a escrita dela, ela fala o seguinte: eu gosto de puxar a tradição literária que aprendi com a literatura de cordel e incluir elementos que, infelizmente, não fizeram parte da minha formação como leitora, já que eu não encontrava protagonistas mulheres sertanejas com as quais eu pudesse me relacionar intimamente. A Jarid, ela dá entrevistas para diversos canais literários, enfim, e ela sempre fala isso, o quanto incomoda ela essa questão de ser classificada em caixas. A gente falou sobre isso na nossa oficina de Mulheres Negras na Literatura 1, de você encaixotar essa escritora como, olha, ela vai escrever sobre isso sempre. Ela é uma escritora que vem de Juazeiro do Norte, então ela é uma escritora cuja narrativa é sempre regional. Ela não gosta desse termo regional. Por que a gente vai classificar as escritoras nordestinas como, né, regionalistas e as pessoas que vieram do Sul e Sudeste não?
se são de regiões também no Brasil, né? A gente tende a estereotipar sempre as escritoras do Norte e Nordeste. Isso é uma coisa que a incomoda muito. Se vocês forem perceber nos contos e no romance dela, não tem estereótipos com relação àquelas personagens que vieram do Nordeste. Tem sim, traços que são marcantes da região em que ela morou, né? Que ela quer trazer também isso, né? Ela quer falar sobre o Cariri, quer falar sobre o modo de vida ali daquelas pessoas, mas não de uma forma estereotipada. E isso é uma coisa muito importante com a qual ela se preocupa. E aí, por que eu coloquei ali viver é um ato político? Toda a escrita da Jarid é permeada por questões que lhe são caras. Em 2014, ela sai de Juazeiro do Norte e aí ela vem para São Paulo, né? E aí, obviamente, tem um choque de diferença de realidade, né? Você sair de uma região pequena, menos conhecida das pessoas, com uma São Paulo, que é uma cidade que engole, né? Quem vem, os migrantes, os imigrantes, enfim. E ela participa de coletivos como Preta e Simoa e o Femica, que é o Feministas do Cariri. Percebam como sempre na vida dela, essas questões continuam ali interligadas na trajetória dela. Quer na escrita, quando ela escrevia no blog, quer se filiando a coletivos como esses. E aí, em 2015, ela cria esse projeto que é gratuito, é muito importante, que ela tem até hoje, que é um clube de escrita para mulheres. Hoje ela coordena junto com uma outra mulher, e aí ela tem o objetivo de encorajar as mulheres a tirarem as escritas que elas têm do papel, de dentro da gaveta, e colocarem no mundo. Não necessariamente publicarem numa editora grande, mas se auto-intitularem escritoras e reconhecerem o valor que tem ali naquela escrita. Ela acredita que através desse grupo ela cria não só essa questão da autoestima, que é desenvolvida inevitavelmente, mas também esse senso de sororidade, que a gente fala muito, mas que na prática não acontece, né? De mulheres apoiando mulheres e ajudando mulheres, isso ela faz aqui de uma forma gratuita. E a gente vai agora para o cordel, né? Que é a primeira imersão da Jarid na literatura. O cordel, então, eu coloquei aqui uma foto para vocês verem, se nunca viram nas bancas, né? São esses folhetinhos bem impressos de uma forma bem humilde, eu diria, né? Com grampos, é composto por pouquinhas folhas, é do tamanho da metade desse livro aqui deitado, e ali dentro você vai ter lendas, histórias, narrativas que, por exemplo, vão falar sobre personagens do Brasil. Outro dia eu vi na banca de jornal um sobre Esperança Garcia, sobre Tia Seata. Então você vê essa importância de uma narrativa popular para dar acesso a pessoas que, por vezes, não têm dinheiro também para comprar um livro que custa 60, 70, 80 reais. Mas uns 50, 2, 3, para conhecer histórias que são importantes, elas vão ter. E aí a gente tem essa classificação como poemas populares. Então, é um gênero literário. Só que, infelizmente, até hoje, a gente vê pessoas encaixotando a literatura de cordel como algo menor, né? Como algo insignificante, algo, eu diria, cujo estilo é pobre, quando na verdade não é. Se vocês se lembrarem, há cerca de 10 anos, eu acho, um pouquinho mais, a gente teve uma novela, né, que foi O Cordel Encantado, belíssima, que foi baseada numa lenda, né, de uma menina, uma princesa que é raptada, você tem a questão da vilã, e aí você junta elementos do imaginário com a realidade de determinadas pessoas em uma região, que aí ali na questão do Cordel Encantado era no Nordeste também. E aí, como é que você escreve um cordel? O cordel é rimado, então por isso que a gente chama de poesia popular. Tudo é feito em forma de rima. E você tem muito marcante essa questão aqui da estilogravura, né? Em todas as histórias de cordel que vocês vão ver nas bancas, tem pelo menos uma foto, né? Uma estilogravura ali que vai, de alguma forma, narrar o que está acontecendo naquele texto.
Eu, quando vejo uma xilogravura assim, eu também lembro muito do Ariano Suassuna, né? Era muito presente na literatura dele esse elemento. Quando teve a exposição aqui no CCBB, a gente vê diversas xilogravuras que ele mesmo também fazia. E quais são as formas pelas quais a pessoa escreve um cordel? Os elementos que vão ter humor, ironia e crítica. Crítica à sociedade, crítica à política, às vezes de uma forma ácida, às vezes de uma forma agridoce, mas vai ter ali esse elemento crítico. Quando é que começou a literatura de cordel? A literatura de cordel começou no período colonial. A gente tem elementos que se misturam daqui do Brasil e também do que veio com os imigrantes europeus, principalmente. Formou-se, então, principalmente na região do Nordeste, e aí eu cito essas regiões, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, como foco principal do cordel, e é até hoje. Né? Se a gente for, por exemplo, na feira de São Cristóvão, tem muito esse cordel, inclusive tem pessoas declamando o cordel ali ao vivo naquela praça principal. E o cordel ele costumava ser vendido nesses mercados e feiras pelos próprios autores. Era uma maneira deles ganharem o seu pão de uma forma honesta, divulgar a sua literatura, a sua arte e também levar informação para as pessoas que queriam, de uma certa forma, consumir aquele tipo de literatura. E aí, no início do século XX, começou a ser um veículo de divulgação muito importante. É preciso lembrar que no século XVIII, XIX, a taxa de analfabetismo ainda era muito grande. Então, no século XX, vem com tudo como uma forma de divulgar o que está acontecendo no país e de divulgar com uma linguagem muito simples, para que todas as pessoas tivessem acesso. A gente não tinha redes sociais. Então, como é que aquela pessoa humilde ia saber o que um político determinado daquela região estava fazendo? Através da literatura de cordel. Esse daí, então, foi o primeiro livro da Jari de Arraes, em escritoras negras, né, heroínas negras brasileiras em 15 cordéis. Ele foi lançado em 2017. E aí eu sempre gosto de ver qual é a dedicatória que a autora coloca. Aqui a Jarid colocou: as heroínas do presente por acreditarem em um futuro possível. E aí nele a gente vai ter as ilustrações, a gente tem o cordel referente a cada uma dessas 15 negras brasileiras e tem também uma breve sinopse sobre quem foi essa mulher, para que você entenda realmente a importância dela. A Jarid falou que antes desse livro ser lançado, ela fazia de forma independente. Ela fazia o cordel na casa dela e ela vendia esse cordel a R$ 2. Ela falou que ela chegou em um ano a vender 20 mil cordéis. E aí, antes de publicar esse livro, ela levava às editoras o projeto, né? Olha, eu tenho esse projeto de escrever os cordéis e dá certo, as pessoas consomem o cordel. E aí havia negativa da editora dizendo que não havia público para isso. E aí ela fala, olha, eu inclusive levava os recibos das vendas. Falava, como é que não tem mercado se eu vendi 20 mil cordéis? Até que finalmente esse livro foi impresso e foi um sucesso. Hoje ele é adotado em diversas escolas porque ele é classificado como uma literatura infanto-juvenil. Eu digo que é a partir, né, da infância, porque esse livro pode ser muito bem lido por pessoas adultas que queiram conhecer a história dessas pessoas aqui. E quais são as heroínas brasileiras que ela trabalhou nesse livro? Eu coloquei ali Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos Melo, Luísa Maim, Maria Filipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Naga Ontimê, Teresa de Benguela, Tia Seata e Zacimba Gama. Dessas aqui, a gente já trabalhou algumas na nossa oficina, né? Já conhecemos a história da Carolina Maria de Jesus, da Luísa Maim, quando a gente falou sobre a revolta dos malês, da Maria Firmina dos Reis, e eu, inclusive, mencionei a Mariana Crioula, quando a gente trabalhou também
essas autoras, e a Maria Filipa. Então, percebam como ela trabalha pessoas que viveram no período pré e pós-abolição, que, de uma certa forma, foram importantes para que a gente tivesse mudanças, não só na legislação, mas também na sociedade. E aí, já que a gente está falando da Jaide e dessa literatura em cordel, eu pensei duas ou três para a gente trabalhar aqui, para a gente conhecer mais a fundo e que tem relação com as outras autoras que a gente trabalhou. Assim a gente vai sair daqui não só sabendo um pouco mais sobre a literatura da Jaide, do contexto histórico e também dela, né, da autora por si, mas também sabendo um pouco mais das outras que ela escreveu. Por que será que foram importantes essas aqui? Algumas, de repente, vocês já conheçam, né? A Antonieta de Barros. A Antonieta de Barros tem colégio com o nome dela, tem rua com o nome dela, aí pelo Brasil. Por que ela foi tão importante? Ela nasceu em 1901, então, portanto, um pouco depois da abolição. Foi uma mulher negra, nasceu em Florianópolis, e a gente sabe como é que é o sul do Brasil, né? E ela sempre se agarrou muito na questão da educação. Isso ela tem em comum com todas as autoras que a gente trabalhou aqui, né? Sempre elas veem a educação como uma forma de mudar não só a sua realidade, mas das pessoas à sua volta e a sociedade, né? Por tabela. Ela foi a primeira mulher a assumir um cargo de deputada no Estado e a primeira deputada estadual negra do Brasil. Eu não preciso dizer a dificuldade que foi para essa mulher chegar ali ao parlamento num cenário político que a gente tinha, né? A Benedita, inclusive, em várias entrevistas, ela fala: nossa, demorou muito para você ter um banheiro feminino ali no Congresso. Então, a Antonieta de Barros, ela, obviamente, abriu caminhos para várias outras chegarem, né? Ela trocava ideias, por exemplo, com a Berta Lutz, né? Uma mulher feminista que queria o direito ao voto das mulheres, direito ao voto que só aconteceu na década de 30 aqui no Brasil, e ela fundou o jornal A Semana. Durante 5 anos, ela escrevia contra a discriminação racial e de gênero. E aí hoje a gente tem uma concessão de medalha com o nome dela, Antonieta de Barros, para mulheres que combatem justamente a discriminação de gênero. E não era fácil para essa mulher estar num parlamento que era formado majoritariamente por homens brancos. Por exemplo, Oswaldo Cabral disse que ela escrevia intriga barata de senzala. A gente vê aí a tentativa de diminuir aquela mulher por duas formas, né? Por gênero, discriminação de gênero e de raça. Mas ela seguia, né? A Antonieta de Barros, ela viu diversos percalços na vida dela, mas ela acreditava que essa educação seria o motor para mudanças da sociedade. E aí, em 37, pouco depois da gente ter o direito ao voto garantido pela Constituição, ela publica um livro chamado Farrapos de Ideias. E os lucros dessa edição foram doados para construir uma escola para abrigar crianças que eram filhas de pais que eram chamados de leprosos na época e que, por conseguinte, eram excluídos da sociedade. A gente sabe que tinha não só esse preconceito com relação às pessoas que tinham essa doença, mas também os filhos dessas pessoas. E ela se preocupou com isso, em dar educação para elas de uma forma gratuita. E o sonho dela era fazer faculdade de Direito. Ela não queria parar, né? Ela queria trabalhar com política, com educação, e ela queria fazer leis. E para fazer leis de uma melhor maneira, importante seria se ela fosse para os bancos da universidade estudar. Só que ela não pôde fazer isso, porque naquela época ela tinha uma condição muito peculiar que a proibia. Ela era mulher, né? E aí, naquele período, só homens poderiam frequentar a faculdade de Direito. A gente falou sobre isso, né? Em aulas passadas, sobre educação e a dificuldade de acesso e impedimento, inclusive, né, de mulheres acessarem o ensino superior. Aqui eu trago uma informação que eu acho importante e que eu não falei nas outras aulas, justamente para
fazer o link com a Antonieta de Barros. A gente tem uma primeira lei no Brasil que fale sobre educação ainda no período do Brasil colônia, né? Só que em 1827, depois então da dita independência do Brasil, vem Dom Pedro I e publica essa lei imperial, determinando que nas escolas de primeiras letras, meninas e meninos deveriam ter uma educação diferenciada. Como assim? Bom, os meninos, obviamente, vão estudar de tudo e com muita profundidade. As meninas não. Elas precisam do básico. Por exemplo, em matemática, só saber ali multiplicar, somar, dividir, subtrair já está bom demais. Está ótimo, vamos passar adiante. E aí, obviamente, elas tinham as aulas que vocês imaginam de costura, né, de trabalhos domésticos, de culinária, mas matemática não precisava nada além de você saber as operações básicas ali para se virar. E aí eu trago um sujeito que está ali embaixo, que é o Visconde de Cairu, que foi um dos defensores dessa diferenciação no currículo. Por que as mulheres só teriam essas 4 operações básicas para aprender? Por que eu não vou saber, né, cosseno, seno, log? Para quê? Não precisa. Vocês são belo sexo e também a capacidade intelectual de vocês não é das maiores. Deixa para os homens, porque os homens é que têm intelecto. Vocês são mais sensíveis, vocês cuidam da casa, da família, não são também muito inteligentes, não precisam disso. Esse era o argumento que era dado no Senado. Essa pessoa que deveria representar todas, né, toda a população, pensava assim, pensava que mulheres eram um sexo frágil, deveriam se preocupar com a beleza e com os cuidados da casa, mas estudar não precisava muito. E aí a gente precisa fazer a ligação da Antonieta de Barros com o Dia dos Professores, né? Foi um projeto de lei dela que criou o Dia do Professor e um feriado nessa data, ainda na década de 40. Mas esse projeto era naquela região dela, né? Era em Santa Catarina. E aí só depois, em 63, que o João Goulart, então presidente do Brasil, oficializou a data como um feriado, né? Como algo nacional mesmo, para valorizar os professores. Outra mulher que é mencionada aqui no cordel da Jaridia Reis é a Esperança Garcia. A Esperança Garcia, a gente falou assim brevemente sobre ela, só que eu acho importante a gente dizer de novo quem ela foi, até porque a gente está na Emerge, que é um espaço em que as pessoas estudam, né, direito, né, se especializam nisso, a gente tem os servidores, e aí a gente precisa saber quem ela foi. Essa mulher, em 1770, ela teve a ousadia de pegar um papel, uma caneta e redigir uma carta reclamando ao governador da então capitania do Piauí, denunciando uma violência contra crianças e companheiros. E esse daí foi considerado, né, o primeiro habeas corpus do Brasil, até porque a gente até hoje não tem formalidades com relação ao HC. Qualquer pessoa pode escrever um HC, pode impetrar um HC, até a gente sempre fala, né, em papel de pão, e é isso mesmo, né, para possibilitar o acesso das pessoas à justiça, até porque elas vão estar ali lidando com o bem mais importante que a gente tem, que é a liberdade. Nessa época aí, o habeas corpus ele tinha um objeto mais amplo. Então, por isso que ela denunciou a violência contra crianças e companheiros. E aí, só em 2022, o Conselho Federal da OAB acaba reconhecendo a Esperança Garcia como a primeira advogada e quebrando, de certa forma, burocracia, a questão de títulos, porque a Esperança Garcia nunca estudou direito e nem poderia, naquela época, ingressar numa universidade. Né? Em 1700, você nem tinha essa possibilidade. Então, quebra-se essa formalidade da necessidade de você ter um título. Na época, por exemplo, do Luiz Gama, ele não era considerado advogado, porque também não frequentou formalmente, se formou na universidade. Ele era considerado um rábula, porque só poderia atuar na primeira instância, na segunda não poderia. Ela, então, muito menos por ser mulher negra e ex-escravizada.
Ela foi reconhecida como primeira advogada e aí logo depois, em 2023, foi inaugurado um busto, né? Ou seja, o rosto ali dela na sede do Conselho Federal da OAB. É importante a gente reconhecer o quanto pessoas negras, né, mulheres e homens, tiveram um papel fundamental na questão da liberdade nesse período, né, século XVI, XVII, XVIII, até a dita abolição em 1888. E para fechar, eu trago a Laudelina. A Laudelina tem tudo a ver com a nossa última aula, a aula da Eliana Alves Cruz, quando a gente tratou do romance Solitária, que fala sobre o trabalho doméstico. A gente já falou sobre essa questão quando falamos sobre Carolina Maria de Jesus. E aí eu trago aqui uma mulher que foi fundamental nessa luta pelos direitos das empregadas domésticas. Ela nasceu em 1904 e ela fundou sindicatos. Percebam como é que a vivência dessa mulher influenciou na luta dela. Ela, quando era criança, ela já começou a trabalhar, ela tinha só 7 anos. E aí, quando a gente lê O Solitário da Eliana Alves Cruz, a gente pensa, por favor, né? Vai ter aí criança de 8, 9 anos trabalhando, botando barriga no fogão? Vai. Isso acontecia. E eu ouso dizer que acontece até hoje, porque a gente não toma conhecimento de tudo que acontece nesse Brasil afora, né? Então, ela começou a trabalhar com 7 anos. Em 1904, olha, 7 anos, ela estava ali na década de 10, ali do século XX, pouquinho depois, então, da abolição. Ela é uma menina negra que tempos depois se filiou a um partido, ao PCB, e aí ela fundou a primeira Associação das Empregadas Domésticas do Brasil. A Laudelina, ela não tinha muito estudo, né? Ela não frequentou universidade, enfim. Só que ela era uma mulher extremamente consciente, no sentido de todas as questões que aconteciam ali no Brasil. E ela percebia que era importante ela se levantar quanto a isso. E aí ela integra também o movimento negro em Campinas. O movimento negro unificado, né, que a gente fala do Abdias Nascimento, da Lélia Gonzalez, ele tinha todas as ramificações ao redor do Brasil, tem até hoje, né, nos diversos estados. Então, em Campinas, ela integrou esse movimento negro, que foi, obviamente, fundamental para ela entender ainda mais as questões raciais ali no Brasil. E em 1961, já mais velha, ela funda essa associação profissional beneficente das empregadas domésticas. E aí, essa associação depois virou o primeiro sindicato. Percebam que a luta pelos direitos trabalhistas dessas mulheres demorou bastante, né? A nossa Constituição de 88, por exemplo, não garantia a elas todos os direitos que os outros trabalhadores tinham. Então, por isso que a gente não tinha para elas o descanso remunerado, a jornada, né, reduzida, não tinha nada disso, direito a férias, 13º, enfim. Só com a PEC das domésticas é que veio a ter tudo isso garantido. E aí, obviamente, isso causou um certo desconforto com relação às pessoas que contratavam essas mulheres de uma forma totalmente desumana. Então, a Laudelina lá atrás foi fundamental para isso. Essa daqui é uma frase dela, da Laudelina. A situação da empregada doméstica era muito ruim. A maioria daquelas antigas trabalharam 23 anos e morria na rua, pedindo esmola. Lá em Santos, a gente andou cuidando, tratou delas até a morte. Era um resíduo da escravidão, porque era tudo descendente de escravo. Então, a Laudelina, naquela década de 30, 40, 50, ela já tinha total consciência de que aquela exploração daquelas mulheres negras como base social ali da pirâmide era um resíduo da escravidão e que ela precisava se movimentar com relação a isso. E aí percebam como que a situação era infinitamente pior. Elas morriam na miséria, trabalhavam e não chegavam a lugar nenhum. Elas ficavam pedindo esmola e aí, através daquela associação que ela inclusive fundou, ela conseguia, de uma certa forma, ajudar aquelas mulheres a terem um mínimo de dignidade.
Isso daqui é algo que poucas pessoas sabem sobre a Laudelina, né? E eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso, principalmente porque alguns homens, quando vão falar de feminismo, falam, mas ir para a guerra ninguém quer, né? Nenhuma mulher quer pegar a arma e ir. Muitas mulheres quiseram pegar a arma, né? Inclusive no movimento de independência do Brasil, Maria Quitéria, por exemplo. E aí, durante a Segunda Guerra, por exemplo, a Laudelina se alistou. Ela queria trabalhar como auxiliar de guerra. Por quê? Olha a consciência que essa mulher tinha ali naquele período, e ali está errado, né? A Segunda Guerra Mundial foi até 1945, tá? 39 a 45. Olha o que ela falava de Hitler naquela época, vivenciando aquilo. Ou seja, ela não precisou que aquele fato histórico passasse para ela poder analisar. Disse ela, Hitler foi o maior carrasco que existia naquela época. Dizia no Livro Azul que ele eliminaria todas as raças que não fossem arianas. Principalmente a raça negra seria eliminada. Então aquilo me trouxe uma revolta dentro de mim. Então eu resolvi me alistar para servir a pátria. Tá? Eu coloquei aí igualzinho, da mesma forma que a Laudelina falou, né? Ela disse, né? Foi algo oral, e aí eu coloquei de uma forma para vocês verem como que aquela mulher, que não tinha estudos, mas que tinha total consciência do que acontecia ali no mundo, queria fazer a diferença, inclusive quis se alistar para poder combater aquele cara que foi o mal naquela época. E que se a gente não prestar atenção, vai ter outro por aí, né? A gente tem diversos estudos de células neonazistas crescendo no Brasil inteiro, né? Principalmente no sul do Brasil. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque está sempre batendo a porta caras como esse daí, que vão pregar superioridade racial, supremacia branca, enfim. E ela, naquela época, final da década de 30 e 40, já tinha consciência disso. Antes de eu falar da lenda de Dandara, deixa eu voltar aqui um pouco, eu queria trazer um elemento aqui do cordel, tá? E aí eu vou trazer justamente a Teresa de Benguela. Por que a Teresa de Benguela? Ela foi uma mulher importantíssima para a nossa história do Brasil. Ela viveu no Mato Grosso, então a gente sai também desse eixo de mulheres, né? Ou do Nordeste ou do Sudeste, que lutaram pela independência, pela abolição. E aí ela foi tão importante para liderar indígenas e negros naquela época que o dia 25 de julho é o Dia Nacional Teresa de Benguela, o dia que a gente fala, né, das mulheres pretas, né, latino-caribenhas, é justamente por conta dela. E eu vou ler só um trechinho do cordel da Jaride para vocês perceberem como que é feita a construção, como que é feita a rima e como que ela traz elementos históricos aqui importantes. Na história do Brasil, por escolas ensinada, aprendemos a mentira que nos é sempre contada sobre negros e indígenas, sobre gente escravizada. Nos contaram que escravos não lutavam, nem tentavam conquistar a liberdade, que eles tanto almejavam, e por isso que passivos os escravos se encontravam. A mentira propagada me dá nojo de pensar, pois era do povo negro a força para enfrentar, com imensa inteligência, planejar e conquistar. Um exemplo muito grande é Teresa de Benguela, a rainha de um quilombo que mantinha uma querela contra o branco opressor sem aceite de tutela. No estado do Mato Grosso, havia o Pariterê, um quilombo importante para livre se viver, operando em coletivo, guerreando para vencer. Zé Piolho, seu marido, acabou por falecer, e Teresa de Benguela veio, pois, rainha a ser, liderando com firmeza, na certeza de crescer. E aí ela segue, contando um pouco sobre a questão do quilombo. Nessas poucas linhas, a gente aprende muito mais, às vezes, do que a gente aprendeu na escola, né? E ela faz de uma maneira tão didática, eu fico até arrepiada, porque hoje esse livro é ensinado nas escolas, e ela, em uma entrevista, ela falou que ela recebe, às vezes, alunos e alunas falando que fizeram trabalhos e citam a Jaride. Então, livros como esse dela fazem muita diferença no material didático, né, das escolas. Se a gente tivesse tido isso, saberia de uma forma diferente, né? A Laudelina, então, que a gente
que eu expliquei para vocês, é linda também a história dela aqui. Vale muito a pena esse livro, tá? Comprem esse daqui, que esse daqui é legal ter em casa. E aí, depois do cordel, ela vai para esse daqui, que é o Lendas de Dandara. Dandara foi uma das 15 que ela selecionou para fazer um cordel aqui. A gente sabe muito pouco de Dandara dos Palmares, porque não tem registros históricos, né? A gente já trabalhou sobre isso, a questão do apagamento, de como documentos também são queimados, e aí a gente tem parte da nossa história impossibilitada, né, da gente fazer essa revisão aí, esse estudo. A gente não tem nenhuma foto da Dandara, naquela época também não teria como. A gente sabe muito mais do Zumbi de Palmares, e aí temos também muitas lendas em torno do Zumbi, e a Dandara seria uma das mulheres muito importantes nesse quilombo de Palmares. E aí a Jaride, ela resolve fazer um romance, né? Um romance que ela chama de Cordelista, que seria um recorte nessa história do Brasil, para ensinar também, mais uma vez, aqui a literatura infanto-juvenil, mas adultos, se lerem, vão gostar. Quem foi Dandara? E o que aconteceu nesse Quilombo dos Palmares? Por que o Quilombo era um lugar tão temido pelos senhores de engenho? Por que a gente pouco fala ainda sobre os quilombos, que ainda há muitos aqui no Brasil? O livro vai ter 10 capítulos, e aí Dandara, Zumbi, homens e mulheres que também ela não dá nome, mas que a gente sabe que viveram ali, foram importantes para a gente ter a liberdade, basicamente. Era isso. Eles lutavam pela liberdade contra a opressão. E a gente pensa que só negros fugidos estavam ali, né, escravizados. Não. Quem já tinha conseguido a sua alforria ficava ali porque tinha esse senso do coletivo. Muitos indígenas também viviam nos quilombos e pessoas brancas também que lutavam pela abolição. Então, esse mito da gente achar que só pessoas que fugiam das senzalas iam e formavam os quilombos, não. O quilombo era um coletivo de pessoas que queria mudar ali o Brasil como um todo, né? Mas começando pela a região em que eles estavam. E Palmares foi atacado, mas resistiu bravamente durante muito tempo. E aí ele terminou, né, no século XVII, na Serra da Barriga. A primeira publicação desse daí foi em 2015, de forma independente também, mas aí depois uma editora grande resolveu pegar e publicar. Ainda bem, agora é fácil vocês encontrarem esse livro. Um Buraco com Meu Nome é o livro de poesias de 2018, da Jaride. Então, a gente já viu a Jaride cordelista e aí agora a poeta, né? Esse livro aqui tem várias ilustrações dela mesma, né? Como uma grande artista que ela pegou várias ilustrações que ela fez em carvão e usou para ilustrar o próprio livro dela, né? Aqui a gente tem temas como violência policial, a loucura, algo que a Eliana Alves Cruz abordou no livro dela, né, com o resgate da família. A Jaride também se preocupa com isso. E a questão da mulher selvagem, a coragem de você desistir de determinadas coisas e seguir adiante. Esse foi um livro de poesias que foi muito aclamado quando ele foi lançado, e ele traça justamente essa questão da mulher, né? Como que é difícil ser mulher na sociedade, essa força e vulnerabilidade que nos permeia. Ela, obviamente, enquanto mulher negra e nordestina, ela vai trazer para a literatura dela as questões que lhe são preocupantes, né? E aí, quando eu pensava muito nos títulos do livro dela, né? Um Buraco com Meu Nome, Redemoinho em Dia Quente, Corpo Desfeito. Onde é que ela tira isso, né? Ela fala que ela não tem criatividade para achar o título da obra dela. Então, os contos, por exemplo, tinham títulos muito, segundo ela, pobres, marrom, porco. E aí, quando ela ia para a editora falava, vamos trabalhar um pouquinho o título dos seus contos, o título do livro, e aí ela revia a obra, nesse caso a poesia, para ver qual título ela podia pegar ali naquela escrita. Foi assim que ela fez com Redemoinho em Dia Quente, que é uma parte de um dos contos dela,
e foi assim que ela fez com O Corpo Desfeito, que é o livro de romance. O Redemoinho de Quente, então, é o primeiro livro dela de contos. E aí aqui ela foca nas mulheres que vivem no Cariri e vai ter conto de tudo que é jeito. Das coisas mais banais, né, mundanas, como, por exemplo, cachorros. Então ela escreve um conto justamente sobre cachorros só. Até a questão de religião, drogas, tráfico, mototáxi. Tudo que ela via à volta dela, ela registrava e acabava colhendo essas informações para acabar escrevendo, né? Esse daqui foi o livro vencedor, né, de contos pela PCA em 2019 e foi um dos finalistas do Jabuti em 2020. Né? Foi bastante aclamada esse tipo de gênero literário da Jarid e foi avaliado como um dos melhores do ano pela revista 451, que é uma revista grande, né, que fala muito sobre literatura, bastante conceituada, e pelo Suplemento Pernambuco, também é sensacional. São duas revistas que, inclusive, eu recomendo vocês, para quem gosta de literatura. Tem muita entrevista, tem muita resenha literária. A partir dessas duas publicações, a gente conhece muito escritor e escritora que, às vezes, não tem tanta projeção nacional. Às vezes, a gente fica só nos mesmos, né? O Itamar Vieira Júnior publicou Tortarado, então vamos esperando os outros do Itamar. E aí tem diversos Itamares aí pelo Brasil afora, que através dessas publicações a gente acaba conhecendo. E aí vamos finalizar com o Corpo Desfeito, tá? O Corpo Desfeito sai da onde? Como é que a Jarid começa a escrever o Corpo Desfeito? Como eu falei com vocês, ela fez faculdade de psicologia e ela tinha algumas questões que ela gosta de trabalhar, por exemplo, a questão da mulher. E nesse, principalmente, ela vai falar sobre abuso infantil. Abuso que acontece das mais diversas formas, né? A gente pensa em abuso infantil, pensa logo com relação a castigos físicos, né? A desproporção ali da medida de um castigo. E não, você pode ter um abuso psicológico com relação a uma criança. E ela vai trazer isso nesse romance que, inicialmente, de repente, ela pensou até em um conto. E aí ela tentou estender um pouco mais para virar um romance. E aí ela fala: o que aconteceria se uma mãe culpada transformasse a filha morta em santa e mandasse fazer uma estátua da filha para tentar se livrar dos erros que cometeu? Essa daí é uma das frases da Jarid: escrevo para honrar as minhas ancestralidades. Algo que também tem muito a ver com as 4 últimas que a gente estudou. Todas elas, todas essas mulheres negras pensam sempre na ancestralidade quando elas vão escrever. E aí, no Corpo Desfeito, como é que ela vai começar? O Corpo Desfeito é formado basicamente por 3 personagens, as protagonistas são 3 mulheres: avó, mãe e filha. E ali a gente vai ter uma rede, uma trama de traumas, traumas que elas vivenciaram ao longo da vida. E como que pessoas traumatizadas acabam traumatizando pessoas também, se não se cuidarem, se não cuidarem das suas cicatrizes, das suas dores. Isso vai perpetuando e vai se formando realmente uma cadeia de traumas familiares. E isso acontece com a personagem principal, que é a Amanda. A Amanda é uma menina. No começo do livro ela tem os seus 11, 12 anos, e a gente já vê ali o abuso que ela sofre nas primeiras linhas. Ela tem uma avó e ela vai com ela numa feira porque a avó quer encomendar uma estátua de santo. E aí o cara fala: tudo bem, na região do Cariri, a religião é muito forte, os santos têm aos montes, mas ela fala: eu não quero qualquer santo, eu quero uma santa com a foto, né, com a imagem da minha filha. O cara acha aquilo ali meio estranho, fala: nossa, mas isso é pecado, eu vou pegar uma foto de uma pessoa e vou fazer uma santa. Acaba que ela consegue. Ela paga e ela tem ali a imagem daquela filha dela. Ao longo da leitura, a gente vai perceber que aquela imagem de santa é uma forma daquela mulher, daquela avó, de tentar se purificar de toda a culpa que ela carregava pelo abuso também que a filha sofreu dentro de casa, a Fabiana. A Fabiana foi uma mãe adolescente ainda, mãe da Amanda,
e ela era renegada pelo próprio pai, o marido dessa avó, porque acreditava ele que a avó tinha traído. Falava, ela não tem os meus traços, ela não se parece comigo, então ela não é minha filha. E aí, obviamente, a Fabiana cresceu com essa rejeição ao longo da vida. A Amanda não sofreu essa rejeição pelo avô, porque, segundo ele, ela se parecia com ele. E aí, é uma coisa bem sutil na escrita dela, e que a Jarid vai falar depois em entrevista, ela não tratou profundamente da questão racial nesse livro. Mas, se você ler com cuidado, você vai ver que, por vezes, essa rejeição do avô com relação à filha tem a ver também pelo fato dela ser uma mulher de pele mais escura que ele, né? A avó também era. Então, a gente percebe uma relação ali interracial em que o amor só não basta, há violências ali e microagressões. Ela não se aprofundou nessa questão, ela preferiu focar no abuso infantil da Amanda, né, para ser o mote ali, o fio condutor dessa história. E aí a Amanda vai crescendo, crescendo sem muito amor da mãe, porque a mãe precisa trabalhar para sustentá-la, e aí quem fica com ela é a avó que não tem um bom relacionamento com o marido não faz nada para variar, né? Aquela situação de abuso, né? Não faz nada, bebe muito, renega a filha, e aí ela tem essa violência muito marcada naquela casa, ela acaba sofrendo também uma violência por parte da avó, física também, de maltratá-la de fato. A mãe deveria perceber isso, porque quando ela chega em casa, a Amanda nem gosta de usar saias mais curtas, ela usa roupas mais compridas para que ela não veja as marcas no corpo dela, mas a mãe acaba ignorando. Ignorando, sabe-se lá por que motivo, ou porque pensa que deve alguma coisa para a avó, porque acaba criando a filha, ou porque não tem tempo para isso, trabalha de sol a sol, em pé, o dia inteiro, com as varizes pulsando ali, gritando, então deixa para lá, ela só quer terminar o dia. O fato é que a criança vai crescendo muito sem amor. E aí, quando essa mãe morre, a avó toma as rédeas mais ainda da educação da Amanda. E aí, com relação a essa culpa que ela sente, faz essa santa aí, imortaliza a, a filha nessa santa, começa a virar praticamente uma seita aquilo ali, a ter um quarto de oração para rezar para a mãe, enfim. E aquela criança que já era abusada fisicamente, psicologicamente também, ela tem que ter a religião X, ela tem que frequentar o colégio Y, não pode sair para brincar, nem tomar banho com a porta fechada ela pode, ela é controlada de todas as formas por aquela avó. É um livro que vai te deixando inquieto e revoltado até o final da narrativa. E a Jarid, ela fala que na época em que ela escreveu, ela estava assistindo muitas coisas sobre abuso infantil. Por exemplo, um documentário, Caso Hernandes, que estava na Netflix, e aquele filme Cafarnaum, né, brasileiro, também é sobre abuso infantil. E ela começou a escrever essa história. E ela falava, gente, eu estava até falando muito com a minha psicóloga na época, porque eu vou descrevendo e a crueldade atrás de crueldade, eu estava achando até que eu era uma pessoa cruel, mas é porque eu era absorvida por tudo isso. E se eu tivesse só colocado tudo que eu ouvia de histórias que me contaram, já dava um livro. Só que eu tentei trazer outros elementos também para compor a Amanda. E uma coisa que é muito importante é a gente ver, né, como que o abuso infantil é algo que não é tão falado. Principalmente, ela diz, nessa região do Cariri, né, que as pessoas têm vergonha de falar sobre as coisas, tem muita religião ali em volta, mas o que acontece dentro das casas ninguém fala, as pessoas têm medo, e aí aquela criança vai crescendo dessa forma. E aí, se a gente pensar no Brasil, quando é que a gente teve aquela lei que foi chamada Lei de Palmada, né? Foi agora há pouco, né? Até porque até bem pouco tempo educava-se com base nisso, né? Uma palmada não dói, tá tudo certo. Eu apanhei muito quando era nova e tô aqui, tá tudo certo. E a gente esquece que aquela criança ali, a Amanda, por exemplo, é um sujeito de direitos. A gente esquece que tem um ECA, esquece que toda uma sociedade precisa cuidar daquela criança. Só que
todo mundo vai vendo o que acontece com a Amanda. Inclusive, tem um episódio na escola que, para mim, é um dos piores do livro, que ela é quase que arrancada da escola pela avó e nada acontece. Afinal, a avó é aquela tutora daquela menina, né? Ela é responsável por ela sabe o que é melhor para ela, né? Ninguém zela por aquela garota. Algo também que é feito de uma forma muito mais sutil e poética nesse livro é a questão do primeiro amor da Amanda. A Amanda não tinha amor de ninguém, né? Vamos combinar. E aí ela tem na melhor amiga, na Jéssica, uma pessoa que está sempre ali para ela, que cuida dela, quer ficar perto dela. E aí ela desenvolve naturalmente um carinho além da amizade pela Jéssica. E dá o primeiro beijo naquela menina. E a gente vê como que é feita a narrativa de uma forma bastante natural. Não é algo sexual ou carnal do tipo, né? É uma descoberta daquela menina que por vezes não tinha o amor de ninguém e viu naquela outra garota uma possibilidade de ser feliz de alguma forma, né? Essa questão desse relacionamento das duas nem é tão falado, eu não vejo as pessoas falarem, mas eu acho que é importante falar como que essa escritora, apesar de trazer um tema tão difícil que é o abuso infantil, ela narra também poucos momentos de felicidade dessa narradora, né, que é a Amanda, que vai falando sobre a sua trajetória. E aí ela falou: meu maior desafio era respeitar a história dessa garota, que é tão fictícia quanto espelho para tantas outras reais. E aí ela propôs como tema central o abuso infantil e outra muito importante, negligência parental, manipulações e ameaças que os adultos praticam contra crianças e adolescentes. Ela cita até, não no livro, mas em uma entrevista, como que a todo momento a gente pratica essas ameaças com crianças e nem percebe, né? Ó, se você não ficar quieto, o homem do saco vai vir aqui e vai te pegar. E a gente vai criando medo nas crianças a ponto de elas não quererem nem falar o que está acontecendo com elas mais. Isso daí é algo que a gente vê bastante quando trabalha com crianças, né? Esse medo de contar para o pai, contar para a mãe. Às vezes um episódio que aconteceu, algo até banal e corriqueiro, né? Olha, desculpa, caiu o suco no sofá, né? Deixei cair tal coisa. E aí as crianças começam a inventar histórias, começam a fugir da realidade, começam a não confiar mais naquele pai e naquela mãe para contar o que às vezes acontece com elas. O que estava acontecendo, por exemplo, com a Amanda e com a avó. A avó estava batendo, estava abusando dela e a mãe ainda estava viva. Só que a Amanda se cala, prefere não falar com aquela mãe. Primeiro, pelo medo. Será que ela vai acreditar em mim? Que aquela minha avó está fazendo isso? Segundo, pelo fato de pensar, minha mãe trabalhou o dia todo, ela chega cansada, é melhor eu ficar boazinha, ficar quietinha. E aí a gente, enquanto adulto, precisa perceber os sinais que aquela criança passa para a gente, né? Será que ela mudou o comportamento? Será que ela fica diferente quando ela está comigo à vontade, quando ela está com um outro adulto que cuida dela? Situações que são de abuso infantil, a gente vai ver nitidamente, porque a criança vai mandar os sinais. E aí tem livros que podem ser trabalhados com as crianças, né? Para que as crianças compreendam que em determinadas partes do corpo não podem ser tocadas. Tem um que chama Não Me Toca, Seu Boboca, que é bem lúdico, e aí você vai ensinar a criança que o corpo dela precisa ser respeitado, e a gente precisa, infelizmente, educar as crianças nesse sentido, desde cedo, porque a gente não está com elas 24 horas por dia. E, infelizmente, isso é dado, é estatístico, o abuso infantil vai acontecer mais naquele ambiente em que a gente acha que é mais seguro, que é em casa e com familiares, com o tio, com o avô. Senta aqui no colo do vovô e aí faz os carinhos estranhos. Então a gente tem que perceber o que está acontecendo com essa criança. E com a Amanda foi o que aconteceu. Ela foi totalmente negligenciada pela mãe. E aí eu encerro essa nossa oficina de literatura falando como o que é importante a gente tirar daqui, né? Se a gente parar para pensar,
a gente viu aqui 5 autoras: a Zora, a Maia, a Eliana, a Ruth e a Jarid. Todas com escritas bastante peculiares, diferentes, múltiplas. E como que a gente não pode encaixotar, né? Essa daqui é uma literatura negra. Essa daqui é uma escrita feita por mulheres. A Jarid, por exemplo, ela se incomoda muito com isso. Ela fala, poxa, me chamam para fazer mesa regional, falar sobre a mulher nordestina. Me chamam para falar sobre o cordel. O cordel eu vou até, eu compreendo, né, porque é algo bastante específico, mas falar sobre mulher do Nordeste, sim, tem algumas peculiaridades, mas querem encaixotar nesse tipo de literatura, né? Literatura regional. E a gente esquece que o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Por que não encaixota-se, por exemplo, a escrita da Clarice Lispector como uma escrita regional? Por que a dela é universal? A Jarid, nesse Corpo Desfeito, ela traz uma história que pode acontecer em qualquer lugar do Brasil. E ela fala, olha, eu fiquei muito contente pela minha literatura ter alcançado essa proporção maior e ter atingido, por exemplo, um rapaz em São Paulo que falou que foi vítima de abuso e que conseguiu identificar isso a partir da leitura. Ou seja, não é preciso ser uma mulher do norte ou do nordeste para entender o tema que eu estou falando, né? A gente precisa ampliar esses horizontes e compreender que as mulheres produzem uma literatura muito rica e muito diversa, que a gente não pode encaixotar, né? Mulher negra, ela vai falar sobre racismo. Aqui, por exemplo, no livro do Corpo Desfeito, nem é o mote principal, né? Ah, ela é uma mulher lésbica, ela vai falar sobre algum relacionamento homoafetivo, não necessariamente. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa questão LGBT e perguntar também, né? Será que incomodou as pessoas o fato da Amanda ter beijado pela primeira vez uma menina? Né? Por que ninguém fala sobre isso quando vai falar do Corpo Desfeito? Né? Fala só sobre a questão do abuso infantil. Será que se fosse um menino que ela tivesse dado um beijo ia ser diferente? Por que a gente ainda coloca, né, literatura LGBT nas prateleiras? Por que não está misturado? É um romance. Só que é um romance entre 2 meninos, né? A gente teve aquele episódio também na Bienal, por exemplo, né, de censura, a uma capa de uma HQ, porque tinham 2 homens se beijando, e de como que foi importante esse episódio para dar projeção para outros autores. Tem um autor daqui do Rio, que se chama Felipe Cabral, escreveu um livro chamado O Primeiro Beijo de Romeu. E na capa tem os 2 se beijando. Eu acho que é importante a gente naturalizar essas diferentes formas de amor, né? Só que a gente está sempre acostumado a ver o romance entre o homem e a mulher. E ela faz aqui de uma forma tão bonita, tão sutil, de como que nasce ali o romance entre 2 meninas, e que você vê, nossa, por que vão criticar uma literatura que é feita desse jeito, né? Só que, obviamente, aqui o mote é o abuso infantil, tá? E aí eu termino agradecendo, obviamente, a Emerge pela oficina, mais uma oficina aí, já estamos na terceira. Convidar vocês a sempre participar dessas oficinas, porque a participação de quem está aqui, além de agregar para a gente, porque a gente vai trocar depois aqui no bate-papo, é importante para que esse projeto continue, porque há um interesse. Se há um interesse das pessoas em conhecer a literatura, a Emerge vai falar, não, então vamos fazer mais uma. Quem sabe sobre outros escritores agora, né? A gente fechou essa oficina conhecendo não 5 autoras. Olha quantas a gente viu, né? E personalidades também, porque tudo vai puxando. A literatura tem isso, né? A gente vai começando a falar de uma e aí vai pesquisando outra e outra e outra. E quando a gente vê, a gente tem um arcabouço todo de conhecimento e de cultura mesmo, né? Então é isso. Muito obrigada. E se vocês quiserem continuar o contato comigo, é só vocês irem lá no Instagram, que tem o justa.causa, mandem direct. Eu estou sempre trocando com os alunos, com todo mundo que passa por lá. A gente está crescendo e é importante vocês irem lá e compartilharem, darem feedback, tá bom? Agora eu abro perguntas para quem quiser falar, refletir. Só não sei se tem o microfone. Ah, tá aí.
Último dia, né? Último dia, o pessoal tá. É. Acho que aqui também não. Opa! Ah, essa cadeira. Quando eu passei, Bom dia, professora. Bom dia a todos. Hoje eu acabei a aula acabou no meio do caminho, então estou dirigindo, não vou poder falar assim, com mais tempo, mas queria agradecer muito pela aula, pelo aprendizado. As autoras foram maravilhosas, a exposição foi ótima e, como ficou gravado também, eu vou ler mais sobre essas autoras que eu não conhecia, principalmente uma que me chamou muita atenção, que é a Ruth Guimarães, e vou pesquisar mais sobre ela, porque ela realmente me deixou muito impressionada do quanto ela foi importante e o quanto foi esquecida. E muito obrigada. Ai, maravilha, Jussara. Que bom que você esteve aqui nessas aulas todas, participou. Isso que é muito importante, né? A gente vê o reflexo de uma aula, né? Ver que a pessoa vai querer buscar, vai querer se aprofundar mais. A Ruth Guimarães foi essencial. Eu fico muito feliz que em 2025, no ano que vem, ela vai estar nos vestibulares. Então, eu acho que vocês vão começar a ouvir um pouco mais sobre a Ruth Guimarães. Isso que é Ai, importante. que ótimo. E é isso. Depois você vai lá no Instagram, lá tem um monte de coisa legal, dicas de literatura, né? A gente também fala muito sobre direito antidiscriminatório, né? Eu acho que vocês já devem perceber, né? Que toda aula que é dada aqui é dada justamente igual a Jarid, né? Com foco nos direitos humanos, e aí a gente vai tratar de questões sobre antirracismo, anticapacitismo, LGBT. É importante a gente ter essa dimensão, né? Quando a gente vai falar sobre qualquer tema, né? É verdade. Eu vou seguir não sei se a senhora conhece a Maiara, ela também fala muito sobre esse tema, sobre o tema de outras autoras negras, e eu também gostei, estou fazendo um observatório com ela. Ela fala da Fânia Davis, fala da Angela Davis, e também achei bem interessante. São autoras negras também, mas com trabalhos diferentes, mas muito interessantes. Sim, sim, a Angela Davis ela é essencial, ela é muito importante. É por isso que eu falo, a Angela Davis ela faz livros de não ficção, né? E aí, lá no grupo de estudos que eu tenho, que se chama Pensando Questões de Raça e Gênero, todo mês a gente lê um livro de não ficção, né? E é importante isso. A literatura, eu acho que é muito importante, é fundamental, só que é importante também a gente ter um pouco da teoria, né? Para a gente poder juntar as duas coisas. Então, pegar a Angela Davis, a Dias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, nossa, tem tantos aí que a gente pode citar, né? E trazer isso para que o grande público compreenda a importância, né? Fanon, enfim, é muita gente. E fazer esse trabalho eu acho que é bastante importante, né? E tem gente falando aqui, deixa eu ver aqui. Tem umas pessoas falando aqui no chat, que eu estou lendo, tá? A Daniele, que está elogiando as aulas, que bom que você está lendo os livros, muito bom. A Selma, lamento não ter conhecido a oficina antes, ela é psicóloga. Que bom, olha, é fundamental para a sua, ainda mais, olha, você trabalha numa vara de família, né? Bem importante, que bom, Selma. E o Iara, que já está na segunda oficina. Que bom, ó, espero que tenham muitas. Eu acho que esse que é importante. Se vocês estão assistindo, né? Jussara, Selma, Iara, Daniele, o pessoal que está aqui,
vá divulgando. Quando estiver próxima, divulga. Fala, gente, ó, dá para assistir online também, né? Porque eu sei que tem gente de outros lugares, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Assiste de onde você estiver, né? É importante isso. E aí, de repente, a Emerge desenvolve outros trabalhos além da literatura. De repente, a Emerge traz para cá um clube de leitura, né? Para vocês lerem todos juntos. Eu acho que ia ser sensacional, né? Fazer um encontro no mês para vocês discutirem um livro trabalhado. Só que isso é importante, é um compromisso também de vocês, né? Com a questão de divulgar, tá? Luiz, você estava falando dos quilombos, né? Sim. Não, então, eu achei estranho, né, a diferença dessa cidade das outras. Você pesquisava, e a cidade foi fundada Uhum. Nós chegamos numa cidade, acho que pelas coisas que a gente fazia aí, para usar piscina. Uhum. Ia lá para usar piscina. O diretor chamou a gente, falou, olha, vocês podem usar Ah, sim, a questão, você tem a segregação, né? É porque a gente tem a falsa sensação de que só se for algo muito explícito vai se configurar, né, algum racismo. Então, por exemplo, essa proibição de você garantir o acesso de uma pessoa negra à piscina, tá nítido que é, né? Você não precisa questionar. Mas você tem outras formas de praticar de uma forma velada, né? É isso mesmo. essa especiaria e conhece uma confusão tão grande. Sim. Eu achei que foi preparar, mas ele era muito bonito. É. Eu coloquei aí no chat, para quem perguntou, a Jussara, né? Qual é o endereço do Instagram? É justa.causa, tá? Justa Causa. Vocês vão ver a minha foto lá, não tem como ter erro, é fácil de ver. Roberta, já vi que tem alguma ligação com a Não sei, sabia? Nas minhas pesquisas, eu não achei, não. Mas eu não sei. Em nenhuma entrevista também dela não menciona nada. Então, não sei. Como eu não conheço pessoalmente, também não faço ideia. É legal também mencionar que amanhã vai ter a Flipetrópolis, né? Do dia 1º até o dia 5. Então, às vezes é uma boa programação, né? Para ir, assistir um dia, voltar. Vai ter, inclusive, a Scholastic Mukasonga, vai estar lá. Paulo Scott, que eu citei. Nossa, vai ter muito escritor legal. Lá, o Jefferson Tenório. Vai. Pena que, assim, no meio da semana é difícil para ir, né? Aí tem que fazer um bate-volta, se for, né? É do Avesso da Pele, o Jefferson Tenório. Ele é maravilhoso. E é muito importante a gente fazer esse movimento, né? Quando deu esse absurdo aí dessas proibições, eu fiz no Instagram, no justa.causa, eu falei, olha só, quem quiser fazer a leitura coletiva, a gente vai fazer junto, gratuito. E aí foram 300 pessoas, né? E aí eu comentei todo o livro com todo mundo, e aí eles saem já entendendo. Então quer dizer que aquele trechozinho que realmente ele fala um palavrão, tá ali no ato sexual entre homem e mulher. Então não é bem assim, né? Tem a ver com o contexto do que está sendo falado, né? Não é um palavrão pelo palavrão ou o sexo pelo sexo. Tem a ver ali naquela história. E é muito, muito curioso como as pessoas às vezes tiram, né, algo do contexto para tentar, né, descredibilizar até a escrita, né, do autor. E é legal também a peça. Quando tiver a peça em algum lugar, né, passando de novo, vale a pena assistir. A Juliana está falando aqui no chat, né?
que a oficina tem problema. O problema é que a gente sai com uma lista de livros enormes. Já foram vários dinheirinhos. Que bom, olha. Mas isso daí é legal. Sabe por quê? Livro é sempre investimento, né? Pô, livro é investimento. Maravilhoso, né? Que bom, Juliana. Depois, ó, todo mundo que está lá entrando no Instagram, no Justa por Causa, me dá um oi no direct. E aí a gente vai trocando. Quando tiver um livro legal, ó, ontem eu indiquei um livro novo da Alice Walker, quer dizer, novo. Foi republicado, né? Depois de 30 anos, um livraço. Então, dá uma olhada lá. Tem sempre uma coisa boa. Se não for nos stories, no post tem sempre uma crítica, alguma coisa que está acontecendo. E é isso. Jefferson Tenório. Vamos seguindo. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, espero que em breve a gente tenha uma nova oficina, que a gente expanda isso. Se vocês tiverem sugestões também, né? É sempre legal, a Emerge gosta de ouvir, né? Mandem sugestão de autores, de autoras. A gente fez uma só do Machado de Assis, né? Foi a primeira que a gente fez, né? Que eu fiz, porque eu tinha lançado o meu livro, que é o Machado de Assis Abolicionista. Então, foi, né? Por conta desse que foi a minha dissertação de mestrado. E aí a gente fez depois o Mulheres Negras na Literatura, parte 1, agora é o 2. Temos que fazer os homens negros na literatura, literatura contemporânea, né? Já teve na Emerge Distopia. A gente vai trazendo tudo que dá. E a literatura africana, ela é bem... tem muita coisa aí. Não tem como ter falado em uma só, né? São muitas mulheres e muitos homens. E ainda para a gente sair desse eixo Miyakoto, né? Agualusa, Chimamanda, tem muita gente além desses aí, né? E é isso. James Baldwin, Lima Barreto, tem muita gente. Se eu ficar falando aqui... que é o negro no futebol brasileiro, do fundador do Estádio do Maracanã. Então, eu assisti o documentário, que foi feito pela Paula Barreto. Maravilhoso, né? Porque ela é casada. Sim. Há anos, né? Há anos. E vários sociólogos, sobre os 3 grupos clássicos, né? Flamengo, assim, Flamengo, Botafogo, PSP, né? Só pegar elitizada, elite da elite, e o Vasco é que traz o negro. Então, acho que é muito interessante. Sim, sim. Então, é muito interessante também, né? A outra forma. Não, e é você poder fazer. Você tem condições de fazer algo? Faça, né? Você está sendo de vanguarda. Ele foi de vanguarda nesse momento, né? E tem um outro documentário até que ela fala, né, das dificuldades que teve, né? Porque quando começou o relacionamento com o Cláudio Adão, não era visto com bons olhos você namorar um jogador de futebol, ainda mais negro, né? Porque, né? Então, os documentários também são muito legais para a gente ver, né, todo esse desenvolvimento histórico, né? Ah, sim. 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 É importante. Esse documentário é muito bom. Eu vi o documentário, não li o livro, né? É muito bom. Tá no Globoplay, né? Se não me engano, né? Acho que eu vi no Globoplay. Isso é legal também, os streamings. Usem e abusem dos streamings. Tem muito documentário. E às vezes são documentários que a gente acha que não tem relação, né? Mas tem, porque vai se aprofundar em alguma coisa, né? Então, sim. Sobre todo branco, o greve, grevista, mas cidadão rebeldia, enfim. E depois, no final, quando o restante Maria consegue, sabe da dificuldade de você basear no genealógico das famílias dele. Sim, sim. Isso foi uma coisa que a gente falou na aula da Eliana, né?
como que foi fácil para ela, né? Esse resgate, porque ela tinha toda essa questão da ancestralidade ali, mas não é para todo mundo. Você vê que tem até agora esses testes, né, de DNA, e as pessoas vão para saber, pelo menos, né, poxa, de onde que eu vim, né? Qual o país ali da África? Mas é bem pouquinho, né? Porque você vai saber só de onde você veio, mas você não vai saber os seus parentes, né? A sua árvore genealógica é bem difícil. Sim. Essa questão de não ter registro para garantir a liberdade dos filhos. Sim. Né? Quer dizer, são situações que você começa a analisar, porque são informações complicadas. Exato. A história que é a história. Exato. E chama atenção, Pedro, você falou das mulheres que estudaram na matemática. Isso, século passado. Uhum. Sim, sim. Não. E a gente vê hoje, nosso Congresso, defendendo alguns políticos defendendo ainda a diferenciação Sim. de salário. Nós temos um candidato, na época, candidato a presidente há pouco tempo, ele falou numa entrevista, eu não contrataria uma mulher pagando o mesmo salário. Sim. Porque a mulher dá trabalho, né? Segundo ele, né? Qual é o trabalho da mulher? É sair um período de licença maternidade para ter um bebê, para cuidar e educar uma criança que vai ser o futuro aí das gerações, enquanto para ele acha que é despesa, né? Na verdade. Mas essa é a mentalidade que muitas empresas têm, infelizmente. Não de uma forma, né, explícita, mas velada. Ontem eu li uma reportagem, se não me engano, acho que foi na UOL, né? Em que uma moça falou, voltei da minha licença maternidade, 5 minutos depois eu fui demitida. Pode isso? Não, não pode, mas aí justifica-se de outro jeito. O seu rendimento não está legal. E aí o que acontece? A sorte é que nesse lugar ela tinha o depoimento de outras pessoas ali falando, mas o trabalho dela foi elogiado, feedback teve, não sei o que, e aí pôde se comprovar que era realmente a dispensa por conta dessa questão, né? Então... É a importância da tirar a Sim. A gente precisa unir, né, a questão da literatura de ficção e não ficção também. É muito importante. Agora foi lançado um livro, deve vir para cá o lançamento, Luiz Gama contra o Império. É um livro desse tamanho, que é fruto de um doutorado, Bruno, e ele fez doutorado na Alemanha e fez doutorado em História do Direito, e aí vai falar sobre as leis do Império, sobre o Luiz Gama. Então, é mais uma documentação que a gente vai ter do Luiz Gama. Vale a pena. Esse daí é bem legal, da editora Contracorrente, que publica livros de não ficção bastante críticos. Está lindo demais, está muito lindo esse livro. Eu já li, então está muito bom. É excelente. Assim que chegou, eu falei, menina, eu li em 2 dias um calhamaço, porque você vai lendo, você vai sabendo mais sobre o Luiz Gama. Vale a pena. Ele deve fazer o lançamento aqui, com certeza, no Rio. Então, prestar atenção nas datas para a gente comparecer, né? Prestigiar. De repente, ver se faz um lançamento, né? Por aqui. E fazer em faculdades também é legal, né? Fazer na Emerge é legal. Lançamentos para aproximar as pessoas. Esse estou dando a dica. Vou falar para o Bruno que eu quero minha porcentagem na divulgação. Tenho no Instagram. Você vê, o Instagram é maravilhoso, porque agora te possibilita falar com as pessoas de uma forma muito mais acessível, né? Às vezes você fala com um artista, não sei o que, eu falo, gente, estou falando com essa pessoa aqui pelo direct, pessoas que não eram colocadas em patamar, porque a gente esquece que são pessoas iguais a gente, né? E aí, para mim, poxa, a possibilidade de falar com os escritores e escritoras é uma maravilha, eu fico muito feliz mesmo. A Jarique, por exemplo, eu falei, olha, você vai estar lá na oficina da Emerge, ela ficou muito feliz, ai, que bom, não sei o quê, e marcar a autora, né? Porque isso também é uma forma de divulgação para ela.
E aí, para a escritora, a gente funciona assim, né? Para a escritora saber que ela está sendo lida e que aí pode publicar outro livro, né? Infelizmente, é assim que o mundo funciona. Então, vamos divulgar. A gente divulga, não tem problema nenhum. Aí eu te mando o contato dele, da editora também. Tá? É isso, gente. Encontro vocês, então, na próxima oficina. Espero que em breve, já vou falar com o Luiz. E qualquer coisa é só ir lá, no Justa.causa. Sigamos.